Olá, hoje quero falar um pouco com vocês a respeito de uma das peças orçamentárias aqui, que é a nossa LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual vou estar explanando referente ao próximo exercício de 2022. No momento em que falamos sobre orçamento, não tem como nós iniciarmos sem falar um pouco de planejamento. O orçamento em si, ele tudo inicialmente passa por um planejamento. O planejamento é um coração da administração pública, onde todos os atos, todas as atitudes têm que passar. Eu tenho que me estabelecer, eu tenho que ter uma previsão anteriormente, eu tenho que sentar com os gestores e ter um planejamento. E é de uma forma antecedente que eu me planejo, como estamos agora, em meados de abril, planejando para o próximo exercício de 2022. Então é de uma forma antecedente a qual vou estabelecer metas, critérios para que eu possa se responsabilizar no exercício seguinte. Então tudo isso é um conjunto. Tudo isso não pode passar ileso sem eu ter um planejamento inicial. Os gestores municipais, prefeitos, secretários, têm que ter um planejamento de início para que todas as atividades a qual o prefeito municipal queira colocar em seu orçamento, ele tem que planejar. Ele tem que colocar isso na ponta do lápis e poder rascunhar um orçamento em si. Mas tudo isso não foge daquilo que nós diariamente fazemos em nossas casas, que é planejar uma viagem, planejar adquirir algo, planejar colocar filhos em uma escola melhor. Tudo isso passa no planejamento e não é diferente na administração pública. Um orçamento em si, ele é elaborado dentro dos critérios de um planejamento. E aqui nós vamos ver alguns instrumentos que compõem o planejamento da administração pública. Como eu disse, tudo parte de um planejamento, a qual inicialmente eu elaboro um PPA, que é um plano plurianual, que ele está estabelecido em metas e indicadores e quantitativos. Depois vem a LDO, que primeiramente é o que eu estou apresentando para vocês, que é a meta e diretrizes para o próximo exercício de 2022. E por fim vem a nossa LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que ela vem alocar os recursos para a execução do ano seguinte. Então, agora, nesse primeiro momento, eu estou falando com vocês sobre a nossa LDO, que eu vou estabelecer, nós vamos estabelecer aqui metas e vamos dar uma diretriz para o próximo exercício. Isso tudo é um conjunto. Aqui nós estamos falando de 3 pilares da administração pública, que é o PPA, que é a LDO e que é a LOA. E todos eles, todos os 3, não pode esquecer que inicialmente eu tenho que ter um planejamento. Nós, quando falamos de orçamento público, somos muito redundantes, onde falamos muito de planejar. E isso mesmo, é isso que tem que colocar na mente dos gestores, colocar na mente da população em si, que tem que participar no sentido de um planejamento, no sentido de um orçamento municipal, que é um conjunto. Porque todas as atividades de um orçamento em si, ela demanda de uma sociedade. Porque o prol, a melhoria, tem que vir para a sociedade. Então aqui, esses 3 instrumentos estão interligados em si para que ele dê consonância, para que ele seja constante nos seus atos. O nosso PPA, a nossa LDO e a nossa LOA. E aqui um conceito geral, o nosso PPA, ele é um plano geral, elaborado pelo Executivo, que ele orientará as ações ao decorrer dos próximos 4 anos. Então, todos de 4 em 4 anos, os gestores devem elaborar um PPA, que é um plano plurianual, a qual eu vou colocar nele ações e programas para ser executados nos próximos 4 anos. Sempre no primeiro ano de gestão, no primeiro ano de mandato do prefeito, ele deve encaminhar um projeto, que é a iniciativa do Executivo, à Câmara Municipal, contendo esses programas como um banco de informações para a Câmara Municipal poderem aprovar. Logo em seguida vem a LDO, que é a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ela também é elaborada pelo Executivo, e ela delimita e estabelece as diretrizes e ações para o ano seguinte. Então, ao contrário do PPA, a nossa LDO ela é anual. Como nós estamos agora em 2021, nós estaremos elaborando ela para 2022. Anualmente, nós encaminhamos um projeto que é de autoria do Executivo para a Câmara Municipal para eles apreciarem essa LDO.
E por fim, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é também elaborada pelo Executivo e ela define as ações a serem executadas. Então, o PPA é um banco de programas, a LDO eu vou dar uma diretriz de como que eu vou me portar no meu orçamento e vem a minha LOA e estabelece valores a serem executados. Então, esse é um conceito de uma visão geral das três peças orçamentárias. E aqui tem um ciclo orçamentário para vocês entenderem melhor. Nesse mês agora de abril até o dia 15, eu entrego a minha LDO. Ela tem que ser aprovada pela Câmara Municipal até meados de julho. E no mês de agosto eu tenho 2 atos, que é a entrega da minha LOA e a entrega do PPA, que é o Plano Plurianual, a qual eu disse para vocês. E em dezembro tem que estar votado e aprovado tanto o PPA como a LOA. Então aqui um ciclo de forma o período a qual deve entregar esses projetos de leis e também um período a qual cabe a aprovação do legislativo. Aqui um pouco de como que é detalhado todas as peças orçamentárias. Tudo parte de um plano de governo. Tudo parte das promessas de campanha do gestor, a qual ele, na sua campanha eleitoral, ele sai até as ruas, ele vai conquistar o eleitorado dele, então ele faz um plano de governo, ele tem informações do que ele vai querer executar, quais são as melhorias que ele vai propor para a população. E também as audiências públicas, né, que por agora nós estamos mediante a vídeo, mas antemão, anos anteriores eram realizados de forma presencial, né, logo a gente pode estar realizando isso também. E aí, dentro dessas 2 informações, a gente elabora nosso PPA, que é o plano plurianual, a qual nesses dados, tanto no plano de governo como nas audiências públicas, a gente pega esses dados e coloca dentro do PPA. E é dentro do PPA a qual eu vou detalhar quais são as ações, quais são os programas que eu quero realizar para os próximos 4 anos. Aqui, nos períodos de 2022 a 2025. Esse PPA, anualmente, ele vai me subdividir para mais 4 LDOs. Então, dentro de um PPA, eu subdivido mais 4 LDOs para 2022, para 2023, 2024 e 2025. E, a segundo momento, anualmente também, ele me detalha mais 4 LOAs, que para todos os outros exercícios, a qual ele já está estabelecido na LDO. Então, elas são consonantes, elas são de acordo. PPA 4 anos, LDO anualmente e LOA anualmente também. E a legislação aplicada aqui, da audiência pública e tanto também da LDO, ela está contida tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 48, lá na Constituição Federal, no artigo 65, no artigo 4º da Lei Complementar da LRF e no inciso 2 também da ADCT. Então, aqui ela está com uma legislação que me obriga a eu realizar esses atos. Então, afinal, o que é um LDO? Ela é um elo entre o PPA e a LOA. É na minha LDO a qual eu vou selecionar alguns pontos que a legislação me obriga para me conduzir ela entre o meu PPA e a minha LOA. O PPA, como ele é um banco de programas, eu seleciono programas ali que eu quero como foco, como o gestor vai querer aplicar aqueles recursos no ano seguinte, e a minha LDO ela vai me dar uma diretriz, onde eu vou colocar que eu vou aplicar 15% na saúde, eu tenho que aplicar 25% na educação, que o meu índice de pessoal não pode extrapolar 54%. Se eu for ter concurso no exercício seguinte, eu vou colocar isso previsto na minha LDO. Se eu for ter alguma alteração tributária, também eu coloco isso na minha LDO. Então eu dou uma direção aonde que o meu orçamento vai caminhar. Se é mais para o lado da esquerda ou mais para o lado da direita. Então eu vou conduzir meu orçamento. Então a LDO orienta a elaboração e execução do orçamento anual e trata vários outros temas, como alterações tributárias, gasto com pessoal, política fiscal e transferência da União. Então
Então, todo esse contexto eu coloco dentro de um projeto de lei e encaminho para a Câmara Municipal. Então, a minha LDO ela não vai me deixar no escuro com relação à legislação aplicável dos fatos do que eu não posso extrapolar, de limites constitucionais, a qual eu não posso deixar de serem aplicados ou atendidos. E o que compõe a minha LDO? A minha LDO é composta por metas e prioridades da administração pública. Ela me orienta na elaboração da lei orçamentária, alterações de legislação tributária e estabelece a política e aplicação de agências financeiras oficiais a fomento. Tudo isso está contido aqui lá na Constituição Federal, no artigo 65, parágrafo 2º. E na Constituição Federal também, lá no artigo 169, fala que na minha LDO deve conter concessão e vantagens de aumento de remuneração, criação de cargo, admissão de pessoal e alteração de carreira. Então, a minha LDO deve conter todos esses pré-requisitos antes de eu fazer um orçamento anual. Mas ele não perde o elo inicialmente do meu PPA. Então, são consonantes e elas têm que estarem de acordo. Na minha LDO não pode ter nada, um corpo estranho do que não tem previsão no meu PPA. E automaticamente na minha LOA também eu não posso ter um corpo estranho a qual não tem previsto na minha LDO e no meu PPA. Então elas se interligam entre elas e formam um molde de um orçamento a qual é uma lei que eu devo atender, que eu devo ser aplicada no município. E a relação da LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal é que ela tem que permanecer, tem que ter o equilíbrio entre as receitas e despesa, eu tenho que ter critérios de forma de limitação de empenho, as normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados e demais condições e exigências para transferência de recursos em entidades públicas e privadas. E o que integra junto ao projeto de lei, ao projeto que eu encaminho para a Câmara Municipal da LDO? Lá, nesse projeto em si, eu devo anexar junto os relatórios de riscos fiscais e metas fiscais. São nesses relatórios que ele vai me dar como base, ele vai me dar como estrutura de como que eu vou proceder. Então, é dentro desses anexos que eu coloco junto, que eu encaminho essa peça à Câmara Municipal, aí eu vou determinar qual que é a minha meta anual para o exercício de 2022. Aonde eu quero chegar? Qual que vai ser minha meta de arrecadação? Qual que vai ser meu limite de gasto que eu vou colocar? Qual que vai ser minha previsão de investimento? Então, tudo isso, todas essas metas, eu devo aportar nesse relatório para me apresentar junto para ser analisado, para ser apreciado pela Câmara Municipal. Eu faço comparações com todo o orçamento com base no histórico que é levantado pelo município. Qual foi a média de arrecadação dos últimos 3 anos? Qual que é a média de despesa que foi realizada? Eu faço comparativo para me ter uma noção, para que o próprio sistema me dê isso, que me dê como base para não sermos pego e realizar um orçamento superestimado ou um orçamento que não encaixa com a realidade do município. Porque nós estamos tratando aqui de uma lei, nós estamos brincando de fazer um orçamento. Nós não estamos apenas levantando valores e valores exorbitantes ou valores que não encaixam na realidade do município. Temos que ter responsabilidade, porque estamos falando de uma peça orçamentária e de um planejamento. Temos históricos para serem levantados, para serem estudados, e é isso que nós fazemos dentro de uma LDO. Estudamos uma média de arrecadação, o gasto do município, quais são as principais receitas, quais são as principais despesas, se estamos tendo uma arrecadação está aumentando anualmente, qual que é a média de arrecadação, está crescendo, está retraindo. Então, nesse sentido, que eu tenho que ter uma visão para poder eu conduzir um orçamento e uma peça orçamentária. Já neste gráfico, eu vou poder identificar qual foi a evolução da minha receita e a minha previsão para 2022. Aqui eu já vou conseguir mensurar o que eu tenho de previsão para 2022. Então é com base no arrecadado dos anos anteriores que eu vou fazer uma estimativa. E com base também no orçado de 2021. É muito prematuro ainda eu poder pegar aqui a parte de arrecadação de 2021. Uma vez que nós executamos apenas
3 meses do orçamento vigente. Então eu pego com base os anos anteriores de 18, 19, 20 e o orçado de 2021 e faço uma evolução para o orçamento, para o que eu vou prever na minha LDO de 2022. E dentro desse padrão foi onde nós chegamos um montante de 22 milhões. A base de 22 milhões aqui é que nós enxergamos que o município de Davinópolis pode chegar com base na arrecadação. É com a evolução da arrecadação em si e com a previsão desse orçamento para 2021 que eu consigo chegar num patamar de 22 milhões. A intenção é que chegamos mais próximo à realidade do orçamento. Nós não podemos apenas pegar valores aleatórios e jogar no orçamento. Não, eu tenho que ter algo mais próximo. Nós estamos tratando de uma lei, e uma lei que tem que ser cumprida. Aqui eu já começo a poder definir essa parte da receita por órgão. Então aqui eu detalho por órgão qual que é o órgão que mais arrecada na administração de Davinópolis. Então aqui temos todos os órgãos: Poder Executivo, Fundeb, Saúde, Fundo de Previdência, Assistência e o FMDCA. E aqui eu consigo, já com o histórico também dos anos anteriores, a saber uma evolução do que foi a receita dentro de cada órgão, para me conseguir fazer uma previsão também do orçamento para 2022. Então é aqui que eu consigo já deslumbrar e olhar qual que é o histórico de arrecadado, porque a segundo momento eu já vou ter que fazer o mesmo valor com parte da despesa também, porque eu tenho que ter o equilíbrio das contas públicas. Então aqui, como a parte da estimativa da receita é 22 milhões, dentro dos órgãos também detalhado, eu tenho que obedecer esse valor dos 22 milhões. Já nesse gráfico da evolução das despesas agora, ele também não é desconsonante, ele também não foge do padrão entre o equilíbrio da receita e da despesa. Aqui o meu orçamento na parte da despesa, da previsão, que o projeto para 2022 é o mesmo valor da receita. Então eu só separo por órgão. E aqui a gente olha também, consegue verificar qual que está sendo o consumo, qual que está sendo o gasto dos órgãos ao longo dos exercícios. Então isso me dá como base para me fazer uma projeção também para 2022. Então é nesse sentido que eu consigo ver que o Poder Executivo é o órgão que mais realiza despesa e olho qual que é a média dessas despesas, desse gasto público em si, para não ficar fora, para não ter um desequilíbrio entre receita e despesa. Uma vez que eu fixo a minha despesa e estimo a minha receita. Então, aqui eu consigo mensurar isso, eu consigo deixar bem detalhado que o órgão Poder Executivo, eu tenho uma projeção para 2022 de 11 milhões, e aí eu consigo olhar no orçado de 2021 e nos arrecadados anteriores a ele, e consigo ver que ele não chegou a um acréscimo, a um valor maior do que essa projeção. Então é isso que nós temos que ter muita atenção, e os gestores também têm que estar em ciência, porque a realidade aqui é deixar um orçamento enxuto que transparece, que deixa transparente aqui para a população e para os órgãos fiscalizadores, Câmara Municipal, que a intenção é nós chegarmos mais próximo à realidade. E a base final em si, não podemos deixar de falar que é uma evolução. Então aqui nós temos um percentual da evolução da arrecadação dos últimos 4 anos. Então aqui no município de Davinópolis está na base de 9,91. Então foi o que nós projetamos para 2022 com a média mais esses 9,91, que com base, conforme vocês podem verificar, o ano de 2018 em si foi um ano que teve maior acréscimo de 15%, 2019 11% comparando com o ano anterior, e 2020 um valor de 2,3%. Então a média desse montante, dessa evolução aqui, desse percentual, foi de 9,91, foi o que nós acrescemos. Então não adianta eu pegar um orçamento e não dar uma atenção e colocar um valor de previsão para o ano de 2022 que não vai refletir a realidade do município. Posso acarretar com problemas com base ao não cumprimento de limites, ao endividamento do município. Então nós temos que ter atenção, porque nós temos órgãos fiscalizadores também e nós estamos tratando, como eu já disse, de uma lei. E isso tem que ser cumprido de uma forma mais
fidedigna, de uma forma mais que encaixe com a realidade. É isso que eu queria deixar para todos. Eu agradeço a oportunidade aqui e reflito que logo mais, meados de julho, agosto, nós estaremos fazendo uma nova audiência pública aqui, expressando para vocês, já com a peça orçamentária da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e do PPA também, que nesse primeiro ano de mandato, a gente encaminha esse plano plurianual, que é um programa, um banco de programas para as atividades dos próximos 4 anos. Então, espero que a gente possa estar presente, mas caso isso não ocorra, estaremos gravando outros vídeos para poder dar mais transparência, que o intuito é que tanto a população como os gestores estejam participando, estejam presentes a esse contexto das peças orçamentárias do município, porque sabemos que a partir do momento que temos participação popular, que gestores estejam mais junto com os departamentos técnicos, a forma de apresentarmos um orçamento mais real, com a realidade, com a cara do município, é maior. Então, nós estamos aqui para poder atender, para poder deixar bem claro que a intenção é poder ajudar e dar maior transparência e ver que o município está indo no caminho certo, na parte de um orçamento, a qual se preocupa com as atividades do município em si. Eu agradeço a todos.